Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expandcast. Esse podcast é uma produção do projeto Expand-G, uma iniciativa financiada pela FAPESP, executada em parceria com a CAT, o MAPA e a Exalc-USP. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai abordar um tema que envolve inovação, território e colaboração. Nós vamos falar sobre as indicações geográficas vistas sobre a lente dos ecossistemas de inovação. Olá, ouvintes, eu sou a Ana e nós duas somos bolsistas de jornalismo científico pela FAPESP e para o episódio de hoje a gente recebe um convidado muito especial, o Fábio Nazar, do Instituto Federal de São Paulo. Ele também é mestre, doutor e pós-doutor em administração pela FGV e está realizando também um pós-doutorado pela FEA-USP. E o Fábio, ele pesquisa os clusters de indicações geográficas sob a lente teórica de ecossistemas de inovação, especialmente quanto à influência da interdependência entre os atores nos resultados da rede. Ele investiga também o papel do selo da indicação geográfica na percepção do consumidor final e é um prazer enorme tê-lo aqui para esse episódio. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. Bom dia Larissa, bom dia Ana, obrigado pelo convite, obrigado a Exalc, professor Eduardo Spers pelo convite e estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Com certeza. A gente que agradece a sua participação. Então, para começar assim nossa conversa, você poderia explicar para a gente brevemente o que é um ecossistema de inovação e como esse conceito tem sido aplicado em diferentes contextos territoriais ou produtivos? Muito bom. Para a gente entender o que é um ecossistema de inovação, a gente pode fazer uma analogia mais simples, né, para chegar mais próximo do pessoal. Vamos imaginar uma orquestra. Uma orquestra, a gente tem a presença de diversos músicos, instrumentos, o maestro, a plateia, e todos estão ali com um objetivo em comum, né, que é viver uma experiência ali musical, e cada um tem suas responsabilidades. Cada músico vai tocar seu próprio instrumento, com sua metodologia, sua técnica, seguindo uma proposta de valor em comum, né, que é a experiência musical. Então, o ecossistema de inovação, ele é um conjunto de atores que são heterogêneos, ou seja, diversos atores que são independentes, mas ao mesmo tempo interdependentes, ou seja, eles têm suas responsabilidades, sua autonomia, mas um depende do outro. E o que diferencia o ecossistema de inovação de outros clusters, outros contextos de interdependência como supply chain, que é a cadeia de suprimentos? É que no ecossistema de inovação existe uma proposta de valor compartilhada. Ou seja, todos esses atores, eles estão combinando inovações, estratégias, ações, visando um objetivo em comum. E considerando esse conceito, a gente consegue aplicar ecossistema de inovação em diversas situações, né? Uma das mais famosas, um dos mais famosos ecossistemas de inovação é o caso da Apple, que ela orquestrou uma plataforma, mas que só conseguiu fazer sucesso, o aparelho de celular, porque ela trouxe junto com ela outros atores que inovaram, desenvolveram aplicativos para criar esse grande ecossistema de oferta para o cliente final. Só o aparelho da Apple não seria suficiente, não seria capaz de trazer toda essa revolução. E, claro, daria para estender para um contexto de indicação geográfica, onde a gente vai bater um papo já, né, sobre isso. Com certeza. E, Fábio, quando a gente fala de G, né, geralmente a gente pensa ali num conjunto de produtores, de associações, instituições, mas sob a ótica do ecossistema de inovação, assim, o que muda, o que isso muda na forma de enxergar o território e os atores do território também? Maravilha, vamos lá. Para que a gente consiga enxergar um ecossistema de inovação, existem 3 pilares fundamentais que precisam ser considerados. O primeiro é a interdependência, que a gente comentou, ou seja, neste ambiente, esses atores são interdependentes, precisam um do outro. O sucesso de um vai refletir no sucesso do outro e vice-versa. O fracasso de um provavelmente pode respingar também no meu negócio. Só que essa interdependência ela não é suficiente. Se a gente olhar no conceito padrão da cadeia de suprimentos, eu dependo do meu fornecedor e o meu distribuidor depende de mim e ele vai entregar até o cliente, mas isso é de forma muito linear. O que muda em termos de ecossistema de inovação? Essa interdependência, ela vem com vamos dizer, um ingrediente a mais, que a gente chama de complementariedade. O que é complementariedade? Não basta eu ser dependente desse outro ator, desses atores no ecossistema. Existe um aspecto de complementar
ações e as características um do outro. Por exemplo, eu posso ser muito bom em um aspecto e o meu concorrente ser bom em outro. E isso não quer dizer que isso seja ruim, se a gente está dentro de uma mesma proposta de valor. Porque a minha habilidade vai trazer vantagem para o sistema, da mesma forma que a habilidade dessa outra instituição também traz vantagem para o ecossistema. Então, essa complementariedade ela é chave no sentido de que, uma vez que o outro gera inovação, eu consigo me apropriar também e usufruir dessa inovação. Um exemplo bem simples. Eu tenho um restaurante dentro desse território e digamos que um chefe de cozinha fez muito sucesso e criou um cardápio inovador e é o meu concorrente. Isso é ruim em um aspecto do ecossistema? Não, isso não é ruim em termos do ecossistema, porque se ele faz sucesso, isso vai atrair mais clientes para aquela região. E aí eu preciso, então, criar estratégias individuais, em termos de estratégias corporativas para a minha empresa, para tentar aproveitar esse volume de clientes, de turistas que estarão frequentando essa região, para eu também tirar proveito daquele sucesso, daquela atração que esse meu concorrente teve, né? Mas, ainda assim, então a gente vê, eles são interdependentes e um complementa o outro. E não basta, né? A gente tem um terceiro aspecto fundamental, que é a questão da generatividade. O que é a generatividade? É a capacidade que esses atores têm de gerar inovações. Então, veja, não basta que eu tenha uma série de empresas, instituições ou produtores numa região. Isso precisa ter inovação ali naquele meio, ou seja, esses atores, esses produtores, eles precisam trazer, muitas das vezes de forma orgânica, inovações que possam, então, agregar valor para aquele território. Então, agora eu tenho esse tripé, eu sou interdependente, eu tenho complementos, e, ao mesmo tempo, esses atores geram conteúdos e inovações novas que vão alimentar esse ecossistema e que vai beneficiar toda essa rede, né? Basicamente é isso. Então, Fábio, esses aspectos, eles podem ser vistos como o motor da inovação dentro das indicações geográficas? Como que isso se manifesta na prática? Maravilha, Larissa, é isso. São os pilares, certo? Então, eles sustentam o ecossistema de inovação, mas eles não são os únicos aspectos que precisam ser considerados. Existe um fator importante chamada governança, um fator chamado governança, a governança desse ecossistema. É importante que exista uma figura central que consiga articular e coordenar essas ações, coordenar esses atores, ou orquestrar esses atores. Eu faço uma analogia muito, muito direta com a nossa estrela, o Sol, por exemplo. O Sol, os planetas estão ali, né, girando em torno dele. Vamos imaginar que da noite para o dia esse Sol sumisse. O que ia acontecer? Se esse Sol some, esses planetas iriam ficar sem rumo, eles iriam ficar perdidos ali, não teria mais aquela dança, aquela harmonia em torno dessa estrela. E ali, vamos considerar que esses planetas são os atores, ou as instituições, ou os produtores, eles ficariam perdidos. Então, qual o papel da governança na figura desse orquestrador, que em geral, em territórios de indicação geográfica, é atribuído à associação de produtores? Ela é responsável justamente por integrar e coordenar as ações para que esses atores consigam, de fato, promover e alimentar esse ecossistema de inovação. Então, eu preciso dessa governança para que essa associação de produtores possa contribuir para a criação de valor e que esses produtores, esses atores, esses restaurantes ali do território possam então usufruir. Normalmente usufruir do quê? Da fama que aquele território acaba gerando ali, tanto naquela região quanto em outras regiões. Eu costumo dizer que quando o ecossistema de inovação ele está bem implementado naquele território, naquela região, é muito comum que a fama vai chegar antes do produto, fora daquele território. Então, quando a gente percebe que a fama chegou antes do produto, é porque, de alguma forma, aquilo está funcionando. Há uma articulação estratégica que não tem relação com um produtor, com uma empresa, com um ator. Mas parece-me que é o sistema inteiro que está funcionando muito bem, de tal forma que a fama daquele produto chega primeiro, chega lá na frente, né?
Acho que é isso. Tá bom, então. Então, falando ali sobre ecossistema de inovação, eu achei muito interessante esse tema, assim, não é algo que a gente escuta muito, né? Mas é super legal fazer essa relação com as indicações geográficas. E a gente queria saber se dá para afirmar, assim, que a IG, por ter ali uma estrutura coletiva, ter a parte das associações, do território, pode se afirmar que a IG automaticamente é um ecossistema de inovação. E além disso também, quais fatores devem ser observados para a gente avaliar se um cluster de IG realmente é um ecossistema, se comporta como um ecossistema de inovação? Maravilha, Ana. Essa pergunta é bem importante e gera até muita dúvida, confusão aí, né? Porque, o IG, então tem vários atores, tem a associação de produtores e todos eles estão caminhando para um único objetivo, então isso é um ecossistema de inovação, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. O fato de existir uma associação de produtores, um próprio reconhecimento, seja por denominação de origem ou indicação de procedência, isso não garante necessariamente que aquela região ela está seguindo o que a gente chama de padrão protocolar de um ecossistema de inovação, né, que foi o que a gente acabou de conversar. É claro que quando existe o reconhecimento de indicação geográfica, isso pode facilitar a constituição e a evolução desse território para uma configuração mais próxima de um ecossistema de inovação. Mas ele por si só não garante. Então, um dos aspectos pilares, inclusive a FEA, a USP, a FEA, tem pesquisado bastante, tem um projeto pesquisando o ecossistema de inovação, está liderado lá pelo professor Mazon, e tem pesquisadores de peso ali estudando o ecossistema, os conceitos de ecossistema de inovação, como o Gomes, o Borini, e eles trazem contribuições bem importantes para isso. Uma delas é a questão da competição. O que é a competição? Isso é um conceito interessante a gente analisar, que foge um pouco da nossa caixinha histórica do que é estratégia, o que é competir. Competir, o que é competição, que é o que eu vou falar, mas o que é competição, né? Competir. Então a gente tem historicamente que eu preciso destruir meu concorrente. Eu preciso ser tão bom, tão bom, tão bom que eu fique sozinho no mercado. Essa é uma estratégia, uma visão estratégica, né, que durou e até hoje a gente percebe essa visão entre muitos aí. Dentro do contexto de ecossistema de inovação, isso não se sustenta, porque se eu quiser, vamos imaginar que eu estou num território de vinhos, ali, de produção de vinhos, e isso há um reconhecimento de indicação geográfica. Se eu destruo meus concorrentes, meus produtores, eu não consigo sustentar a força daquele território. O território só vai conseguir ser forte se todas as instituições, todos os atores também forem fortes. Então, o que é o conceito de competição? É a união de cooperação com competição. Então, cooperação é o seguinte, eu preciso cooperar com o meu concorrente, com os atores que fazem parte desse ecossistema, porque quanto mais eles tiverem sucesso, mais o sistema é forte. Mas então eu vou cooperar, inclusive, com o meu concorrente? Eu vou cooperar, inclusive, com o meu concorrente. Olha um exemplo. Usando aquele conceito da complementariedade. O exemplo do chefe de cozinha, criou um cardápio, um prato espetacular que espalhou para o Brasil inteiro. Todo mundo quer vir conhecer esse prato. Meu concorrente fez isso e agora o que eu faço? Estou perdido. Não, vamos aproveitar. Aí digamos que você pega esse complemento, que é esse prato, e você diz, nossa, o meu restaurante é na beira de um lago. E se eu criar uma ponte, um pier, que vai até no meio do lago, eu criar uma estrutura e oferecer uma experiência gastronômica ali, com um visual diferenciado? Veja, eu estou oferecendo agora uma experiência visual, enquanto o meu concorrente está oferecendo uma experiência do sabor que chamou a atenção. Isso é complementariedade, porque nós dois estamos caminhando para o mesmo objetivo. Qual é? Num possível exemplo aí, numa possível proposta de valor. Criar uma experiência enoturística, por exemplo, forte, atraindo turistas para a nossa região. Nós dois estamos fazendo isso. Eu a oferecer um espaço moderno na natureza no meio do lago e o meu concorrente a oferecer um prato ultra saboroso que chama a atenção de todo mundo, né?
Então, isso é cooperação. Agora, eu preciso competir, porque eu preciso vender meus vinhos, eu preciso vender meus pratos. Então, de alguma forma, eu aproveito esse benefício que os meus concorrentes, os outros atores do ecossistema trazem, mas eu preciso também ser bom e chamar a atenção mais do que eles, mas não quero destruí-los. Eu quero apenas ser melhor que eles, mas não destruí-los, né? E aí, essa interação que é o grande desafio. Como é que eu coopero e, ao mesmo tempo, quero ser melhor? A competição é um conceito bem importante. E lá, o núcleo de pesquisa, né, especialmente lá o professor Gomes e o Borini, traz uma contribuição interessante sobre como que a gente pode conseguir isso, né, através da gestão do ecossistema. Eles trazem o seguinte, que para você gerir isso, eu preciso primeiro deixar claro quem compõe esse ecossistema, qual é a configuração desse ecossistema. E como que esse ecossistema vai funcionar, como que são os processos desse ecossistema, as interações entre os atores, os complementos, as inovações e, por fim, de que forma que esse ecossistema ele pode competir em um cenário que vai além daquele ecossistema, ou seja, competir com outros ecossistemas. Os autores eles trazem exatamente essa contribuição dizendo que o quê? Se eu consigo gerenciar bem o meu ecossistema, ele fica mais forte para competir com outros ecossistemas fora daquele território. Então, Fábio, de que forma que a gente configurar, então, o cluster da indicação geográfica como um ecossistema de inovação pode contribuir aí para a gente maximizar os seus resultados, seja, por exemplo, em termos de diferenciação do produto, competitividade, desenvolvimento local? Legal, Larissa. A gente tem o seguinte, quando eu fortaleço os laços desse ecossistema, esse ecossistema fica mais forte, já falamos, né? E a partir do momento que esse ecossistema está mais forte, ele vai refletir em vários aspectos ali, principalmente no consumidor final, que é o que interessa ali nesse primeiro momento comercial. Ou seja, eu preciso que isso chegue lá na ponta, nesse consumidor final, e ele se sinta seguro e com vontade de experimentar ou de conhecer aquele território. Agora, para que esse cluster de indicação geográfica seja, de fato, configurado, ou apresente uma configuração de um ecossistema de inovação, não basta obter o reconhecimento. Nós estamos tendo recentes reconhecimentos de indicação geográfica, né, no Brasil, e ali, legal, conseguimos o reconhecimento. Acabou? Não acabou. Ao contrário, começou. A partir dali, começou. Se, a partir do momento que obtém-se o reconhecimento de indicação geográfica, tudo continua do jeito que já está, não configura um ecossistema, porque, veja, os produtores vão continuar produzindo igual o que já faziam sempre, sempre muito pressionados a produzir, a entregar, a vender, sem muito tempo para poder pensar em inovação. Então, veja, chegou o selo de indicação geográfica, mas tudo continua igual antes. O que é que mudou? Nada. Você ganhou apenas um direito de colocar um gráfico, um adesivozinho na sua embalagem e nada mais, porque a articulação vinda da Associação de Produtores, desse orquestrador, e outras instituições que eu vou já falar na sequência, como universidades, instituições de pesquisa, como a Embrapa, o Instituto Federal, os fomentos do governo que possa ajudar financeiramente a investir em pesquisa, tudo isso precisa ser considerado para que esse cluster possa amadurecer e possa chegar no estágio de maturidade em que ele assuma essas características de um ecossistema, que ele perceba que todos ali dependem um do outro. Primeiro, que todos têm uma proposta de valor compartilhada, ou seja, todos vão caminhar para o mesmo sentido, vamos dizer assim, que não é mais o sentido de vender mais, eu quero vender mais do que todos os meus concorrentes. A proposta de valor, ela muda. Por exemplo, o Vale dos Vinhedos, que é um exemplo bem clássico de
de cluster, o primeiro, né, na verdade, que recebeu o reconhecimento, ele é um exemplo bem clássico. Então, num primeiro momento, eram bastante individualistas esses produtores, então eles queriam vender, porque eles encaravam ainda os seus concorrentes ali dentro do território como concorrentes dentro da configuração padrão ou tradicional de estratégia. Quando eles começaram a perceber que, na verdade, aquele concorrente ele também passa a ser um parceiro, porque ele sobrevivendo e sendo bom e oferecendo bons produtos, toda aquela região vai ganhar valor, o sistema, o cluster começou a crescer, né? E ele começou a chamar mais atenção, tanto não é à toa que aquela região representa praticamente toda a produção nacional de vinho ali, né? O Vale dos Vinhedos e mais algumas, e tem toda essa fama no Brasil inteiro e até fora do Brasil relacionado a isso. E o papel das políticas, só para reforçar, é importante. Por quê? Porque sem dinheiro, sem investimento, não vai funcionar. Eu não consigo, por conta própria, fazer com que esses produtores eles digam, vamos investir em inovação, vamos procurar... Porque, veja, se não tem investimento, não tem suporte técnico-científico, eles não vão avançar. Não é por falta de capacidade, é por falta realmente de tempo, de conhecimento sobre aquilo. E aí entra o Instituto Federal, quando ele vai e apoia um projeto, a Embrapa, quando vai e acompanha, por exemplo, a Embrapa foi fundamental para o desenvolvimento lá do Vale dos Vinhedos, né? Ela é como se fosse um braço direito, que diz, olha, vamos lá, vamos caminhar, é ali, ó, a gente vai caminhar para lá. Então, as instituições, junto com o fomento, junto com os editais, junto com o investimento público, que vão possibilitar com que esses territórios sigam e avancem e fiquem mais maduros em termos de grupo, né? De sistema, de fato. Fábio, muito legal que você citou até o Vale dos Vinhedos, a gente já tinha ouvido falar aqui no Expand-G, a gente fala um pouco dele também. E sobre o Vale dos Vinhedos, você acha que por adotar essa abordagem ali do ecossistema de inovação, gerou benefícios mesmo para esse território? Como que foi esses benefícios concretos para a IG do Vale dos Vinhedos? Legal, né? Foram benefícios diretos, mas não foi da noite para o dia. A gente perceber, o Vale, ele iniciou na década de 90, ele conseguiu um primeiro reconhecimento em 2002 e um segundo em 2012, certo? E de lá para cá foi todo um processo com muito acompanhamento dessas instituições, de fomentos públicos, para ele chegar no estágio de maturidade de tal forma que a região, ela realmente hoje se percebe como interdependentes. E quando eu digo interdependentes, o produtor ele já tem consciência de que se o restaurante lá da região do território não atender bem o cliente, vai impactar nele também. Nossa, o que eu tenho a ver com o restaurante? Tudo. Você é um produtor de vinho, o seu vinho vai ser servido dentro do restaurante. E se aquele restaurante não está com bom serviço, não está confortável, não está oferecendo um bom serviço, uma boa experiência para o cliente, ele não volta mais. Se ele não volta mais, ele não vai mais. Ou seja, eu estou afastando esse cliente daquela região. Então, hoje, ali a região ela já tem essa percepção e eles possuem uma associação de produtores muito forte. Tem mais, se não mais, ou quase 100 associados ali entre restaurantes, rede hoteleira, por exemplo. Imagina, se eu tenho todo um esforço para atrair novos clientes e aí a rede hoteleira não suporta, não consegue hospedar essas pessoas, o que vai acontecer? Vai quebrar. As pessoas não vão conseguir fazer reservas, ou os preços vão ficar muito altos, isso vai acabar afastando. Então, da mesma forma, esse restaurante depende da produção do vinho. Se dá algum problema na produção e não tem vinho suficiente, esse vinho vai ficar caro, eles não vão conseguir servir seus clientes e vão perder. Olha só como o ecossistema é uma rede complexa. A gente percebe que ao invés de a gente analisar a cadeia de valor tradicional, a gente começa a estudar a rede de valor. Então, o valor ele não é mais gerado por meio de ou da minha empresa. O valor ele é construído coletivamente, o que a gente chama de
criação, né? Então, cada elemento, cada ator contribui para essa criação de valor ou essa inovação adicional, incremental, orgânica, e junto isso cria uma força tão grande que sozinho um único ator não conseguiria fazer. Por mais eficiente que ele fosse na região, poderia ser o melhor produtor, ele não conseguiria ter eficiência e resultados tão claros, tão bem, tão poderosos quanto os resultados que o sistema oferece. Então, o que o Vale, os números explicam por si só, o que ocasionou isso tudo? A produção nacional quase que totalmente concentrada naquela região, a fama. Então, se você vê nos mercados, se for um vinho nacional, há uma grande probabilidade desse vinho ter vindo de lá. E também traz benefícios não tão comerciais, mas, por exemplo, quando você desenvolve uma região, você cria também, você fomenta a criação de novos empreendimentos. Por exemplo, se aquela região ela está mais desenvolvida, o ecossistema está bem estabelecido, eu fomento a criação de novas indústrias de embalagem, agências de comunicação, outras empresas, por exemplo, de agências de turismo, tudo isso girando em torno daquela proposta de valor. Então, veja, agora a proposta de valor que vai determinar o que vai ser atraído, ou quem vai ser atraído. Quer dizer, a proposta de valor é essa. Agora, quem vai se aproximar para girar em torno dessa proposta de valor, explorar essa proposta de valor e, claro, a partir do momento que eu vou explorar, um termo técnico seria a partir do momento que eu vou capturar esse valor, ou seja, eu vou pegar esse valor daquela região para usar ao meu favor, eu também tenho que contribuir, eu tenho que criar algum valor adicional. É como se fosse assim, olha, eu vou usufruir dessa fama, mas eu vou contribuir também. Eu estou colocando a minha parcela de inovação, eu estou colocando a minha parcela aqui nessa região que vai ajudar no desenvolvimento desse território. Então aí fica essa dança entre eu contribuo com inovações ou com novos valores, ao mesmo tempo que eu capturo esses valores em prol do meu empreendimento, né? Essa explicação, assim, parece que até ilustra mais o que você falou da competição, né? Enfim, você citou na nossa conversa algumas coisas sobre a importância do fomento, das políticas públicas, citou a Embrapa. Então, para a gente finalizando, assim, como um reforço sobre esse tema, quais caminhos, políticas públicas você considera que sejam fundamentais para a gente explorar essa visão inovadora, colaborativa dentro dos territórios de indicação geográfica? Maravilha. Larissa, a gente tem no Brasil ainda uma deficiência muito crítica em termos dessa integração ciência e mercado ou arranjo produtivo. Ainda há um afastamento. E como o nosso país ele tem essa característica em que essa conexão não é orgânica, como em alguns países, onde as universidades estão dentro das empresas. As universidades, os projetos de pesquisa e desenvolvimento são construídos junto com as universidades, e isso faz com que essas empresas então invistam e cresçam em termos de inovação. Aqui no Brasil ainda há um certo distanciamento nisso. Então, o papel do fomento, das políticas públicas é ajudar essa aproximação, um dos objetivos. Ou seja, eu instauro investimento, eu crio investimentos e atribuo instituições de pesquisa e desenvolvimento para articular ou intermediar esses recursos junto ao arranjo produtivo. Quando eu faço isso, eu facilito essa atração, ou seja, aquela região ali de produtores ou aquele arranjo produtivo local que muitas das vezes não tem condições de inovar ou criar coisas diferentes por conta própria, ela agora tem um suporte de instituições capacitadas, existe investimento por trás disso para poder conduzir. Então, eu arrisco dizer que sem o fomento e sem políticas públicas, a gente não teria esse resultado, por exemplo, a gente subiu para 100 e poucas, 150 indicações geográficas,
e dobrou o valor em pouco tempo, em poucos anos, o número de concessões, né, de reconhecimentos. Então, por que isso aconteceu? Pelo papel do governo, das políticas públicas e dos investimentos públicos junto a essas instituições de pesquisa e desenvolvimento que puderam, então, estar dentro ali desses arranjos produtivos para conduzi-los para um patamar superior, né, em termos de organização, em termos de estratégia, enfim, né? Então, a empresa, a lei da inovação, perdão, que surgiu lá em 2004, tem um desses papéis. Ficou adormecida até 2016, quando veio o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Então, ali já tem toda a previsão de como que essas universidades, essas instituições podem entrar nos arranjos produtivos, nas empresas, para contribuir para a pesquisa e desenvolvimento, pesquisa de novos produtos e assim por diante. Então, uma coisa é certa, a produção do conhecimento, na configuração atual do nosso país, eu imagino que sem o apoio dos pesquisadores dessas instituições, dessas universidades, desses institutos e dessas outras instituições científicas, ficaria muito mais difícil. Então, esse fomento, esse investimento é necessário para que a gente possa crescer tecnologicamente, crescer enquanto país em termos de produção, não apenas produção científica, mas a produção real ali, né, como pode acontecer em territórios de indicação geográfica. O fato é que há um caminho muito longo, é difícil. Trabalhar ecossistema de inovação não é algo que está escrito num caderninho ou num manualzinho que você vai, aperta ali e está tudo certo. Há uma série de ações e atividades complexas que vão exigir uma articulação e um tempo de maturidade para que aqueles territórios possam, de fato, chegar no nível de maturidade adequado. Uhum. Não, mas é super interessante isso que você trouxe, Fábio. Realmente, não era um assunto que eu já tinha ouvido muito falar, mas você falando assim, a gente fica abismado, assim, porque faz muito sentido, né? Relaciona muito bem, como você trouxe, esses órgãos são extremamente importantes hoje em dia, realmente, para fomentar aí as indicações geográficas, a inovação também do país. Então, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece muito pelo esse tempo que você destinou ali para trocar fazer um bate-papo aqui com a gente, trazer para o nosso canal aqui, para o Expandcast, esses apontamentos. Com certeza. Muito obrigada aí pela aula, né? Foi uma aula que a gente recebeu aqui e deu para entender bastante, então, sobre a inovação, sobre a cooperação, que a gente ouve muito falar sobre inovação, sobre cooperação, quando fala de indicação geográfica, mas eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre ecossistema de inovação, tipo, esses termos, essas palavras dentro da ótica do ecossistema de inovação. Então, foi realmente, assim, uma aula, a gente agradece muito, e o espaço está sempre aberto, quando quiser voltar, tratar novos assuntos, é uma honra, assim, pra gente, a gente ganha muito com essas conversas, com essas contribuições. Com certeza. E a gente, além de agradecer ao Fábio por estar presente aqui, a gente agradece a você, ouvinte, que acompanhou o episódio até aqui. Esse foi mais um episódio do Expandcast. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu falo, deixa um comentário aqui embaixo, faça uma pergunta, a gente está sempre de olho. E não esqueça também de seguir o Projeto Expand-G nas redes sociais. A gente tem o LinkedIn, que é Projeto Expand-G, e o nosso Instagram também é projeto.expand-G. Escreve do mesmo jeito que escreve o Expandcast, só que com o IG atrás, assim. Então, siga a gente nas redes sociais, a gente está sempre postando vários conteúdos sobre o universo das indicações geográficas. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.